Olá, igreja, um bom dia a todos, um feliz sábado e que o Senhor possa ministrar através da mente santa de Jesus, do Espírito Santo. Espírito tem várias conotações na Bíblia, né? Pode ser o fôlego de vida, pode ser poder, pode ser mente. E quando eu me refiro ao Espírito Santo que conduz e convence do pecado, da justiça e do juízo, então eu posso trocar o nome de Espírito por mente santa. Então, quem é o único que passou por essa terra, o outro consolador que aqui teve, que os discípulos já conheciam, senão Jesus, que tinha uma mente absolutamente santa. E que o Espírito de Cristo possa consolá-los do pecado, da justiça e do juízo, que vocês permitam que ele vos convença. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós temos como o tema dado pelo Senhor e nós vamos estudar com profundidade uma festa do Antigo Testamento, uma festa cerimonial chamada Festa da Expiação. E ela tem tudo a ver com o tempo em que nós estamos passando. Nós vamos entender isso no decorrer da palavra. E também ela vai nos mostrar que nós precisamos de uma preparação que ainda não alcançamos, né? Vivendo durante o dia da expiação. Esse é o tema, né, da nossa ministração de hoje. E eu estudando sobre o santuário, a relação do santuário na terra, a relação com o santuário celestial. Por que o Senhor falou para Moisés e mostrou para ele o santuário no céu? Diz lá em Hebreus 8 e falou assim para ele: faça tudo igualzinho que você viu aqui na terra. Porque nós precisávamos trabalhar conjuntamente. Então nós vamos entender que o santuário celestial e o santuário terrestre teve uma correlação no Antigo Testamento, quando Moisés desenvolveu esse santuário terrestre, e ele continua tendo e fala muito aos nossos corações hoje. Nós não temos um santuário mais físico igual era o de Moisés, que foi feito erguindo no deserto, mas nós temos um santuário que é o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito. E nós temos que entender que há uma correlação do Antigo Testamento, do santuário terrestre com o celestial, e no Novo Testamento, pelo vivo e novo concerto, nós também temos um novo santuário, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito de Cristo, com o santuário celestial. Então, para você começar a entender um pouquinho sobre o que nós vamos estudar, que nós necessitamos de um preparo que ainda não alcançamos, para a gente alcançar esse entendimento e praticar e obter essa preparação para o final dos tempos, nós vamos estudar a festa da expiação, que é uma festa cerimonial. E nós não comemoramos mais essa festa cerimonial. A única festa que ficou para nós do Antigo Testamento é a Páscoa, com a troca dos elementos, que a gente já estudou. Mas a festa da expiação, ela é um relato especial e profundo de como nós devemos viver nesses dias. Mas, pastora, se é uma festa que foi cravada na cruz, porque era cerimonial, por que nós temos que estudar ela hoje? Porque o modo como aquele povo se comportava no dia dessa festa é o modo como nós temos que nos comportar nesses dias. Mas por quê? É a questão da correlação. Se nós entendemos que a partir de 1844, Jesus sai do lugar santo e passa para o lugar santíssimo, e ele então é o sumo sacerdote que apresenta a expiação diante de Deus em nosso favor, e ele também é o nosso intercessor, porque você precisa compreender o seguinte: Jesus tem livre acesso no santuário celestial. Não é porque ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo que ele não pode
voltar a fazer ofícios. Eu penso que é um acúmulo de funções, porque existia o átrio ou o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Nós sabemos por Apocalipse 11, que isso também já foi estudado, não vou entrar em detalhes, mas o átrio ou pátio representa o planeta Terra. Então, se Jesus não fosse no pátio, como é que ele ia resgatar as pessoas, né? Continuasse o processo de resgate, de salvação. Então, e outra, ele é o nosso intercessor, o nosso advogado junto ao Pai. E essas intercessões é feita diante do incensário de ouro que está no lugar santo, né? E ele faz purificação do lugar santíssimo, mas como assim? Como que no céu precisa ser purificado? Lá tudo não é santo? Sim, mas os nossos pecados estão relatados nos livros memoriais. E quando uma pessoa chega de fato ao arrependimento, esse pecado precisa ser retirado do lugar santíssimo. E isso é uma obra de Cristo. E nós trabalhamos junto com Cristo nesse processo. Então, no Antigo Testamento, ele foi colocado de modo visível, né, no deserto, e para que as pessoas pudessem ver aquilo. E estudando e aperfeiçoando um pouco no entendimento do que significava aqueles sinos nas bordas do sacerdote, quando ele entrava no lugar santíssimo, é um lugar onde o povo não tinha acesso. A tenda da congregação não tinha acesso ao lugar santo e ao lugar santíssimo. Mas eles entendiam pelos sinos que o sacerdote estava no ofício do seu trabalho, né? E era uma forma de participar. Na festa da expiação, a tenda da congregação ficava em volta do santuário. Era um dia solene de santa convocação. Então, hoje nós somos o templo que foi edificado no deserto, idêntico, igualzinho ao do céu. Agora nós temos um novo santuário, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito. Então, nós precisamos entender qual é o caráter da última geração, permitir que Jesus faça essa obra em nós, para que nós paremos de pecar, de conservarmos pecados conhecidos, porque quanto mais a gente peca e é apresentado isso lá para Jesus, ele tem que anotar esse pecado e o lugar santíssimo precisa ser purificado. Então, a nossa obra é concomitantemente junto com a de Jesus. Então, da mesma forma que Jesus está a trabalhar no lugar santíssimo lá no céu, purificando o lugar santíssimo, nós temos que trabalhar aqui na terra de modo que o Espírito de Cristo possa purificar o lugar santíssimo, que é o templo, que é o nosso corpo, que é a nossa mente, que é o nosso coração. Então, há uma correlação entre essas duas situações. E para nós entendermos como é que nós podemos chegar a essa preparação que ainda nós não alcançamos, que a última geração deve apresentar, nós precisamos entender a festa da expiação. Por que a festa da expiação? Porque aonde que o sumo sacerdote estava no tempo da festa da expiação? No lugar santíssimo. Ele estava vestido de vestes brancas. Aonde Jesus está a partir de 1844? No lugar santíssimo. Então, qual é o momento que se alinha com esse tempo? Então, é a festa da expiação. Se Jesus está no lugar santíssimo, apresentando expiação ou purificando o santuário celestial, nós aqui na terra, então, estamos também, porque se ele está lá, então nós identificamos que nós estamos vivendo no tempo desta festa. E como que nós devemos olhar para essa festa? Por quê? Porque a palavra de Deus fala que não há nada novo debaixo do sol. Então, tudo que foi, então, há de ser. Então, nós olhamos para aquela geração, olhamos qual era o procedimento deles e o que acontecia quando eles não procediam de acordo com a vontade de Deus,
e olhamos as consequências e aplicamos nas nossas vidas como ensino. Então Jesus hoje está no lugar santíssimo. O que nós vamos estudar agora é a festa da expiação, quando o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo. E qual era a forma com que esse povo devia se comportar? O que eles faziam? Quais eram as ordens de Deus? E se não houvesse obediência, o que acontecia? Tá? Então, eu queria só ler Hebreus 8, você pode abrir a tua Bíblia em Hebreus 8, nós vamos aí fazer menção. Eu gostaria só de ler, você pode anotar do 1 ao 5, mas nós vamos ler especificamente o versículo 5, que vai falar dessa correlação do serviço celestial com o serviço terrestre. Então diz assim, Hebreus 8, versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra, ou seja, o santuário feito na terra servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, ou seja, o que estava lá no céu foi feito aqui na terra, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi-lhe dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te se mostrou. Então, essa é a correlação. O que estava sendo feito lá em cima estava sendo feito aqui embaixo. E agora, com Vive Novo Concerto, nós precisamos também, porque nós somos chamados sumos sacerdotes de Deus. Então, o mesmo trabalho nós devemos oficiar. E nós devemos entrar nesse santuário agora, que nós somos o templo do Espírito, nós somos um santuário, devemos ser. E nós devemos entender e entrar nesse santuário, né, pela fé. Se você entrar, virar um pouquinho aí para frente em Hebreus 10, você vai ver isso, exortação à perseverança na fé. Então é pela fé que eu entendo essas coisas e eu entro nesse lugar santíssimo. No versículo 19 de Hebreus 10 diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia significa coragem, tá? E consagração para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo, ou seja, se é novo é porque tinha um concerto antigo, o novo é Cristo, então desaparece o santuário terrestre e nos é dado um santuário espiritual que só pode ser acessado pela fé, pelo novo vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado. Então, nós temos, assim como Jesus está fazendo purificação no lugar santíssimo, deve haver no lugar santíssimo, que somos o nosso corpo, o templo do Espírito, purificação. Purificação do quê? Né? O coração é mente. E nós sabemos que tudo que nós aceitamos, tudo que nós recebemos sem filtro espiritual de Cristo, vira uma confusão e vira um pecado. Então, aonde que nós temos que ser purificado? No templo, né? Onde que deve ser o lugar santíssimo? E Filipenses 4:8 diz, né? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, nisso pensai. O versículo segue dizendo, coração, mente, purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retemos firmes a confissão da nossa esperança, que é Jesus Cristo, porque é fiel e é o que ele prometeu. Então, há um serviço concomitante, há uma correlação. Enquanto Jesus está fazendo purificação dos pecados que foram apresentados no lugar santíssimo, nós também temos que aqui na terra exercer o mesmo ofício, purificar o nosso templo,
o nosso coração, o lugar santíssimo, que é a mente, purificando, como diz lá, a má consciência, tendo o corpo lavado com água limpa. Ou seja, o que limpa a má consciência desse templo que nós estamos pela fé vivendo através de Cristo Jesus? É a mente, e nós usamos o que para isso? A palavra e a palavra, porque a palavra é que purifica. Bom, tendo compreendido isso, que nós estamos então, que há uma correlação entre os dois santuários, no Antigo Testamento, o terrestre na terra com o celestial, o santuário celestial, e agora o santuário celestial, e nós que agora somos o templo de forma espiritual, e o lugar que é santíssimo, que deve ser santíssimo e deve ser purificado, é a consciência, é a nossa mente, tá? E aí nós vamos estudar para ver como é que nós estamos falando da festa da expiação, vivendo um dia da festa da expiação, e nós vamos entender como é que o povo fazia para ter essa consciência purificada, essa má consciência purificada. Qual era o caminho que Deus tinha indicado, de modo que eles vivessem o dia da expiação sem serem extirpados do meio do povo. Então, para isso, você pode abrir a tua Bíblia lá em Levíticos. Nós vamos ler Levíticos 16. Vamos lá em Levítico 16. No versículo 29, Levítico 16, versículo 29, o título na minha Bíblia é A Festa Anual da Expiação. Então vamos entender um pouquinho sobre essa festa, já que nós sabemos que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, está no lugar santíssimo para oferecer expiação por nós. E nós vamos obter uma resposta tão logo a respeito das expiações que foram apresentadas por Jesus a nosso respeito. Então, para que nós sejamos aprovados, o que Deus espera de mim, já que o sumo sacerdote está lá oferecendo expiação e purificando, né, e também sendo nosso intercessor, como é que eu devo me apresentar nesses dias diante do Senhor? O que Ele espera de mim, o que Ele espera de você? Então, vamos conhecer um pouquinho dessa festa. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis a vossa alma. E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Versículo 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós. Para quê? Com a finalidade do quê? Para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, olha que interessante. Deus pede que no tempo em que Jesus estiver no lugar santíssimo, isso aconteceu desde 1844, se acrescentou mais uma função ao serviço do santuário para o nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus, não ser somente intercessor, nosso advogado, mas começando o juízo de investigação, ele está nos avaliando para apresentar expiação diante de Deus ao nosso respeito. E o que Deus espera ver ao nosso respeito? Qual quais são as obras que Deus quer ver relatada através de Jesus a nosso respeito? Afligireis. Aí eu pergunto para você, afligireis a vossa alma. Nós já estudamos sobre o sono da morte, quando a gente estudou sobre isso, nós sabemos que a alma não é aquela imagem igual ao nosso corpo transparente que sai, não é isso. A alma são os nossos desejos, os nossos deleites, a vontade da carne. Então, quando ele fala afligir a vossa alma, é afligir a vossa carne, é fazer sangrar, ou seja,
tudo que é desejo seu carnal, você vai afligir. Para quê? Com qual finalidade? Lá no versículo 30, diz assim, para purificar-vos e sereis purificados. Agora, irmãos, eu trago uma advertência para vocês, porque o que Deus tem me colocado a par é que não está havendo aflição de alma. Não está. Eu pergunto para você, diante de tudo que nós vivemos, eu não me lembro quando eu fiz a pregação exatamente, não sei se foi outubro, novembro, setembro, sobre o paralelismo da vida de Daniel e seus amigos com a nossa. Mas eu disse assim, olha, vocês precisam guardar dinheiro, vocês precisam se reorganizar, vocês precisam aprender a viver uma vida com honestidade e humildade. E eu pergunto, quantos fizeram isso? Quantos hoje, nesse momento, que eu falei que seria mais ou menos março e abril, que alguns diziam que seria no final do ano, por causa de Natal, Ano Novo, eu disse que eu não acreditava nisso, que eu sabia que haveria outro lockdown e seria agora em março e abril, que é o que exatamente está acontecendo. E eu pergunto, quantos de vocês têm afligido a vossa alma? E o que é afligir a alma? É negar o desejo da carne. Irmãos, eu não vou citar as coisas que eu tomo conhecimento, porque eu já cansei da ladainha que muitos falam, olha lá, tá dando direto, não preciso disso, não vou fazer isso. Cada um sabe, porque em Ezequiel 9 fala de um selamento, que nós vamos chegar quando a gente estudar hoje ainda um pouquinho mais sobre 144.000, que é o caráter da nova geração que aflige os 144.000, que é o caráter dessa nova geração. Eles têm uma característica peculiar, eles afligem a alma, ficam aflitos, existe uma angústia muito grande. E é o princípio da angústia, o começo da angústia de Jacó, porque eles choram, eles sofrem com todas as coisas que estão acontecendo, mas eles confiam absolutamente em Deus. Eles perguntam, eles afligem a alma para saber, Senhor, e aí? Como eu devo pensar nessa questão da vacina? Ela vai ser obrigatória? Se for obrigatória, Senhor, como eu devo me portar, já que a Tua palavra diz que nós devemos obedecer às autoridades? E tomar a vacina não é necessariamente ir contra a lei de Deus. Então, como eu me posiciono com relação a isso? Buscar, orar, entender o que Deus espera de você, com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos. Meu Deus, quase todos os aconselhamentos, não vou generalizar porque tem alguns que se salvam, mas quase todos estão parados nos mesmos pecados, com aconselhamento de casais, com problema de sexo, a mesma coisa de 1900 e bolinha, não saíram do mesmo lugar, não tem afligido a alma, sabe, com relação às finanças, com relação às ofensas. Gente, eu fico pensando assim, sabe? E nós vamos ver que quem não aflige a sua alma é extirpado do meio do povo. Quer ver? Vamos lá ler em Levíticos 23, no versículo 29, vai dizer assim, ó. Também falando sobre a festa da expiação, tá? Começa aí no 26, mas eu vou ler só aqui o 29 do Levítico 23. Porque toda alma que naquele mesmo dia, na festa da expiação, não se afligir, será extirpada do seu povo, do meio do povo. Então nós estamos vivendo, nós sabemos que Jesus está no lugar santíssimo. Quando o sumo sacerdote está no lugar santíssimo, ele está fazendo expiação pelo povo. E está havendo um juiz investigativo. Qual é a função do juiz investigativo? Investigar as nossas vidas. Será que Deus tem visto em nós a aflição de alma, negação do eu, abnegação das minhas vontades, um desenvolvimento do altruísmo, que é o amor de Cristo? Será que ele está vendo? E quando não houver, pela análise de Cristo, a aflição que Jesus espera ver em nós, o que acontece? Fechamento da porta da graça. Naquela festa, quando o sumo sacerdote oferecia expiação e Deus dava a sua palavra, que aquela família ou aquela pessoa determinada não foi achada nas condições
de purificada, ela era retirada, extirpada do meio do povo, ela deixava de existir. E eu pergunto para você, como você está vivendo os últimos dias dessa terra? Será que Deus olha para você e vê uma aflição de alma? Eu não tô falando porque, olha, irmãos, vou falar uma coisa, tem aflição de alma por desobediência, e isso nada vos acrescenta. A aflição de um povo justo e reto diante de Deus são pessoas santas aos olhos de Deus que se afligem por causa do mundo, se afligem. Quer ver, ó? Abre em Ezequiel capítulo 9, que nos conta um pouquinho do selamento. Ezequiel 9. Vamos ver um pouquinho o que é essa aflição de alma. Versículo 4 de Ezequiel 9 diz assim: e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade. Passa pelo meio da cidade de Barretos. Deus dando uma ordem para Jesus, junto com aqueles homens que estavam com as suas armas destruidoras na mão. Mas só tinha um com caneta de tinteiro, tá? E aí o que ele fazia? Qual que é a avaliação? Passa pelo meio do povo de Deus, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Isso é aflição. Não é afligir por você mesmo. Não é afligir porque você cometeu pecados e agora você está sofrendo a consequência do seu pecado. Não é chorar por causa disso. É chorar por tudo que está acontecendo. Será que em algum dia desse tempo todo de lockdown, de um ano de lockdown praticamente, você chorou por uma cena que você viu na televisão, por um pai que não tinha comida para levar aos seus filhos porque está desempregado? Será que você já orou pela quantidade de pessoas desempregadas? Será que você já se importou com isso ou você se importou só com o seu umbigo, com a sua casinha? Entendeu? Será que o templo do Senhor foi deixado de lado e você está fazendo a reforma na sua casa, como diz a palavra de Deus? Deus esqueceram de mim. E não adianta, irmãos. Você pode enganar muitas pessoas, mas a Deus você não engana. E eu não vejo aflição no meio do povo. Eu não vejo a identificação daqueles que vão ser selados, que choram. Está escrito por que eles choram. Porque a palavra de Deus fala, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Aflito de ver a situação em que o mundo se encontra. Aflito de ver como as pessoas estão sendo enganadas e entrouxadas, como foi o sonho da Dona Eunice, e suspirando pelas abominações, pelas idolatrias que acontecem. Então, é isso que fala a festa da expiação. Se você está sendo afligido em obediência, isso sim é um bom sinal. Agora, afligido pela desobediência, isso é um péssimo sinal. É um sinal de que, muito provavelmente, se não houver um retorno, uma conversão do caminho, você será extirpado do meio do povo de Deus. Bom, entendendo um pouco sobre isso, nós precisamos entender que, então, há uma correlação entre nós, o serviço que nós efetuamos aqui e o serviço que Cristo efetua lá no santuário celestial. E eu preciso te informar o seguinte: nós estamos aí tratando, nós temos grupo de homens, grupo dos adolescentes, das adolescentes, das mulheres, e Deus tem labutado com as nossas vidas para que haja realmente uma sinceridade e um tratamento na alma, né? E muitas pessoas estão falando de pecados, confessando os seus pecados, mas a minha pergunta é: você está os deixando? Porque a cara de pau do povo da igreja é tão grande que eles já não têm mais dificuldade em confessar os seus pecados. Mas o problema, e o grande problema, é deixá-lo. E eu vou dizer para você que quando você apresenta o seu pedido de perdão a Deus, Deus perdoa.
E aí acontece uma situação, naquele momento em que você falou, Deus, me perdoa, reconheceu, não houve ainda a prova do deixar, Deus vai colocar a prova do se você realmente se arrependeu, se você realmente deixou. E aí o que acontece? Esse perdão que foi liberado condicionalmente, não incondicionalmente, condicionalmente. Por que condicionalmente? Porque Deus vai te colocar na prova. Quando Ele te coloca na prova, Ele vai validar se isso foi certo, se você realmente teve arrependimento ou não se arrependeu. Então não é incondicional, é condicional. Vai depender da tua atitude dali para frente. Então o perdão, ora dado condicionalmente, pode ser revogado. Nós já estudamos um pouquinho sobre isso, mas estudando um pouco sobre isso, Deus é tremendo. Quando a gente tem interesse em estudar, Ele vai mostrando pérolas, né? Ele permite que a gente escave e nos mostra. Naquela parábola de Mateus 18, se você quiser abrir sua Bíblia lá, Mateus 18, vai falar exatamente de uma revogação de um perdão. Mateus 18, que Deus deu, é uma parábola que Jesus conta, né? Que Deus tinha dado, chama parábola do credor incompassível. Deus dá o perdão, mas quando ele é colocado na prova, o que acontece? Ele é reprovado, então ele é revogado o perdão. Isso é purificação do santuário celestial, porque tudo que tá lá tem que estar absolutamente correto, santo e absoluto, né? Então, olha só que interessante. Havia um servo que devia para o rei 10.000 talentos. Eu não vou ler toda, tá? Eu vou só contar para agilizar o nosso tempo. E o rei manda chamar para que ele prestasse contas. Quando ele chega lá, ele fala pro rei assim, o servo, a partir do momento que o rei fala, olha, você tá me devendo aí 10.000 talentos, você tem que me pagar. E aí ele diz assim, no versículo 26, o servo. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, perdoou-lhe a dívida. Ok, foi dado perdão e a dívida ele foi liberado da dívida. Só que aí, na sequência, porque houve só o confessar, ele não disse que não devia, ele disse, eu devo e vou pagar. Aí o senhor dele falou, e ele chorando e prostrando, porque falou que ia dar a mulher, ia dar os filhos, ele falou assim, ó, tudo bem, eu vou perdoar a sua dívida, certo? Perdoou-lhe a dívida. E aí vai vir a prova, se realmente aquele servo merecia aquele perdão, se realmente existia perdão, porque o Senhor é sempre movido de íntima compaixão. Nós, os humanos, não somos. Nós somos críticos, né? Nós queremos o mal do outro, estamos cheios de preconceitos, mas Deus não. E aí na sequência, ele sai e encontra alguém, o servo, que devia para ele, e devia infinitamente menos, devia a quantia de 100 dinheiros. Ele devia para o rei 10.000 talentos, e a pessoa que devia para ele devia infinitamente menos, devia 100 dinheiros, e ele cobra a dívida, e quando o outro diz que não tinha como pagar, ele manda prendê-lo. E aí os anjos do Senhor vendo vão e relatam, né, porque são os anjos relatores, né, relatam para Deus o que tinha acontecido. Isso é a parábola que Jesus estava contando, e eu tô aplicando para vocês entenderem no mundo espiritual. Quem que vai e conta para o rei? Os anjos. Ó, você perdoou, Senhor, a dívida daquele lá, ó, e quando era para ele perdoar a dívida do outro, ele não perdoou. E aí o que acontece? Então o rei, chamando a sua presença, lhe disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? No versículo 34, indignado o rei,
o Senhor o entregou aos atormentadores, demônios, até que pagasse tudo o que devia. Ou seja, aquela dívida que ora tinha sido perdoada, não mais foi perdoada. Então, um perdão ora concedido foi retirado. Então, querido, aqui fica uma lição muito grande para mim e para você. Você pode pedir 1000 perdões para Deus. Você pode viver a sua vida pedindo perdão pelo mesmo pecado. Só que quando o Senhor vai testar a prova do teu, colocar à prova o teu arrependimento, e Ele vê que você não passou na prova, aquele perdão que ora foi concedido é revogado. E a gente vê isso com clareza na parábola. O versículo 35 de Mateus 18 diz assim: assim vos fará também o meu Pai Celestial. Olha só, figura do rei, pai, né? Figura do que é devedor, nós somos devedores. Nós nunca teremos como pagar a nossa dívida, aquilo que foi feito lá na cruz pelo Filho de Deus, Jesus, Senhor e Salvador nas nossas vidas. Ele nos concede o perdão por causa de Cristo, que é o nosso fiador, porque nós não teríamos como pagar. E Ele espera que assim como Ele nos perdoou, nós perdoemos também. E Ele termina assim, ó: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração, do entendimento, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E eu pergunto, nós estamos no tempo da expiação, porque o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo está purificando o santuário celestial. Lá não poderá ficar coisas imundas. Então, quem apresenta pedidos de perdão, e quando Deus perdoa e Ele te põe à prova e você não passa, a uma revogação das ofensas. E eu vejo um monte de pessoas ofendidas. Então, aquele trabalhar do caráter, o afligir da alma, não está acontecendo. Sabe por quê? Estamos apegados ao nosso eu, apegados às nossas condições, apegados aos nossos costumes, apegados aos nossos hábitos, apegados aos nossos prazeres sexuais apresentados outrora pelo diabo na cama, apegados a uma alimentação pervertida, apegados a estilo de vida, apegados à concupiscência dos olhos, apegados em tantas coisas, irmãos. Não está havendo aflição de alma. E nós já vimos pelo versículo de Levíticos que aqueles que não se afligir a sua alma será extirpado do meio do povo. Vou falar uma coisa para vocês. Estava estudando a respeito lá de Apocalipse 3. Deixa eu lembrar o versículo aqui. Apocalipse 3, que fala sobre que os mornos serão vomitados, né? Só para deixar aqui para vocês a referência, né? Versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E eu quero aqui dizer uma coisa para vocês. Estudando a respeito do que seria exatamente, eu queria saber o que é exatamente ser morno, né? E aí eu obtive uma resposta muito especial do Senhor. E Ele falou comigo assim, é a síntese. A síntese é a junção do santo com o profano. Isso é a definição de síntese, é a mistura. Então, por exemplo, uma pessoa que tem Jesus como único Senhor e Salvador, não acredita nas idolatrias, tá? Em outros intercessores. Jesus é o teu intercessor. Crê na questão dos dízimos e é muito fiel nos dízimos. Mas ele também compactua com essa falta do afligir a alma. Ou seja, se ele gosta de música do mundo, ele dá uma escutadinha. Se ele gosta das comidinhas que Deus falou para ele não comer, não gostar, ele dá uma comidinha. Né? O Marcelo até deu testemunho que por causa da condescendência com o apetite pervertido, né, encheu de gordura o canalzinho do apêndice e teve que fazer uma retirada. Passou por uma cirurgia que não precisava ter passado, por uma aflição desnecessária. Então, são coisas que Deus tá falando com... Isso é morno, entende? Ele vai na igreja, ele congrega, ele ama Jesus e tem Ele como único Senhor e suficiente Salvador. Isso é a parte santa, mas existe o profano.
Então, a mistura do santo com o profano é que é o morno. É isso que é morno. E eu vejo uma igreja morna, que está totalmente misturada com o santo com o profano. Sabe? E Jesus nos dá várias dicas de como deve ser o nosso comportamento. Gente, eu fico vendo Deus agir de forma tão, assim, maravilhosa. Eu vejo Deus, nossa, gente, assim, eu vejo de forma tão graciosa, tão misericordiosa, sabe, favor imerecido as famílias da igreja, que recebem bênçãos grandiosas, e quando eles recebem, de vez de eles serem gratos e agradecer pelas bênçãos, eles querem tirar vantagem, sabe, serem oportunistas em favor dos irmãos, sabe, sempre fazendo bem com uma segunda intenção. E isso é abominação, são pessoas que são mornas diante de Deus, essa mistura do santo com o profano, né? Um pouco de coisas santas, né? E assim, a síntese, o santo com o profano é um pouco de verdade e um pouco de mentira junto. Isso é morno, um pouco de verdade, um pouco de mentira, né? Um pouco de água viva, que é a palavra de Deus, e um pouco de água podre, mistura, né, um pouco quente, né, que é a palavra, a verdade de Jesus, e o gelado misturando tudo se torna morno, né? Então são verdades misturadas com mentiras. Isso é morno, que Jesus disse que ia vomitar, né, extirpar, tirar do meio do povo. Purificação da alma, né, como diz na festa, né, afligireis a vossa alma, é a mesma coisa que dizer santificação, é um processo. Quando eu estou afligindo a minha alma, eu estou me colocando no processo de santificação, purificação da alma. E eu queria ler com vocês lá em Hebreus 12, abre a sua Bíblia aí um pouquinho para trás, nós estamos aí no Apocalipse, que eu fui ver a referência, né? Bom, pelo menos eu estava. Vamos aí para Hebreus 12. Hebreus 12. Nós vamos ler os versículos 14 e 16, que diz o seguinte: segui a paz com todos. Você tem tido paz com a sua esposa? Você tem tido paz com seus pastores? Você tem tido paz com seus filhos? Você tem tido paz com o seu chefe? Seguir a paz com todos. Você tem tido paz com seus inimigos? E a santificação ou purificação ou aflição de alma. Purificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que no processo dessa festa cerimonial, festa da expiação, tinha que haver purificação, porque senão você não recebia a comunicação, a relação com Deus. E aqui o versículo hoje, como nós temos que purificar a nossa mente da má consciência, se nós não fizermos isso, não houver uma santificação, ninguém verá o Senhor. Por que você deixa o diabo te enganar, dizendo que você verá o Senhor na condição que você está? Tendo cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus. A graça de Deus é Jesus. E é o Espírito de Cristo, é a mente santa que convence do pecado, da justiça e do juízo. E que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Irmãos, assim, são textos tão batidos, né? São coisas assim tão faladas. Eu fico pensando, por que, Senhor? Por que esse povo não se permite afligir a alma? Por que, se eles sabem que Jesus está no lugar santíssimo, fazendo purificação, apresentando expiação, por quê? Por que eles não afligem? Por que eles correm o risco de ser extirpados do meio do povo de Israel? Aí em Hebreus 12 eu quero ler o versículo 28 e 29, que o Senhor me deu uma conotação, no 12 mesmo, 28 e 29, tá? Que vai falar o seguinte: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado,
Ou seja, Jesus já nos garantiu o recebimento desse reino. Só que existe uma condicional, né? Eu preciso permitir que haja uma santificação, que é a aflição de alma para a purificação da má consciência. Tendo já recebido um reino, por que você não toma posse? Não deixa o processo de purificação, de santificação se concluir na sua vida? Retenhamos a graça que é Jesus, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Piedade é santo temor, meu Deus, como falta isso na igreja. E sabe como que eu percebo que falta esse santo temor, essa reverência e piedade? Porque vocês não respeitam os pastores de vocês. Se vocês não respeitam os pastores de vocês a quem vem, como vocês vão me dizer e me convencer que vocês têm uma santa piedade e referência a um Deus que vocês não vê? Porque é a mesma coisa, quando Deus colocou o santuário na terra, é para que nós pudéssemos enxergar como as coisas aconteciam no céu. Então, quando Ele coloca uma pessoa com autoridade na terra sobre a tua vida, é como se, através disso, você pudesse enxergar você reverenciando a Deus através do líder que Ele instituiu. E irmãos, olha, eu vou falar, hoje foi um dia de desabafo, assim, com o meu marido, porque eu disse assim, olha Deus, eu orando ao Senhor e eu entendi dele que não tem, assim, é tão engraçado que os outros pastores são tão reverenciados, eles estão tão respeitados, né, os lobos devoradores, e eu fico assim, com dor de cotovelo da forma como os membros da igreja os tratam, e a gente, assim como Jesus fez, né, não nos chamamos servo, mas amigos, a gente, porque se torna amigo de vocês, vocês se sentem no direito de agir de uma forma que assim, sabe, que eu me sinto totalmente desrespeitada. E a mesma fala que Deus falou para Moisés, olha Moisés, não é que eles não gostam de você ou não respeitam você, isso tem a ver comigo. Com você é só uma demonstração clara do que eles fazem comigo. Então, assim, e eu não tô falando de pessoas específicas, eu sinto isso como um todo. Lógico que toda regra tem a sua exceção. Mas eu fico, hoje é um dia especial, assim, nesse sentido de eu estar extremamente chateada com a falta de reverência, sabe, às autoridades que Deus instituiu na vida de vocês, que chamam vocês de amigo e não de servo, que trata vocês assim, e parece que quanto mais a gente tenta ser amigo, mais a gente tenta se aproximar e ensiná-los o caminho, parece que menos reverência temos, menos respeito temos, menos tudo, sabe? Parece que nós devemos tudo para vocês e vocês não devem nada para nós, né? E o que eu falo de dever no sentido de reverência, de santo temor, porque isso é a demonstração do teu coração. Quando você demonstra isso por alguém que Deus instituiu como autoridade na sua vida, você está demonstrando o quanto você respeita o Deus que está no céu. E aqui no versículo 29 eu achei tremendo essa ministração que Deus fez. Fala assim, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha que interessante, Deus é um fogo consumidor. A gente escuta aí nas doutrinas, nas protestantes apostatadas, que quem não aceitar Jesus vai morrer e vai para o inferno e vai ficar lá queimando eternamente. Só que ao contrário, irmãos, quem aceita Jesus e vive uma vida reta, de santa piedade, santo temor, né, de reverência a Deus, né, e aí se ele está cheio de Cristo, ele vai reverenciar as pessoas que Deus coloca como líderes, sejam pais, sejam chefes, sejam pastores. Essa pessoa vai conviver com o fogo consumidor, mas ela vai estar em meio ao fogo consumidor, não vai ser consumida, porque o que é consumido é o pecado. Então, aqueles que são pecadores e não se voltarem enquanto é templo a Deus, esses serão extirpados para sempre. Quem vai viver na presença do fogo consumidor eternamente são os justos do Senhor, mas não serão consumidos. E nós temos uma alusão disso na palavra. Né? Os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente 7 vezes mais. Eles foram consumidos? Não. Quem estava ali? Jesus. E porque eles tinham uma atitude de reverência e santo temor,
a Deus, eles não foram consumidos. Isso é uma alusão a nós, que se estivermos em obediência a Deus em tudo quanto Ele nos pede, ao sermos colocados na presença do fogo consumidor, não seremos consumidos. Aquilo não nos fará dano algum, entenderam? E eu achei isso muito interessante, né? Porque quem é o fogo consumidor? É o Senhor Deus, né? Então, se nós estamos em santidade, nós podemos ver a face do Senhor. Veremos e viveremos. Mas quem não está em santidade, não aflige a alma, não passa pelo processo de santificação, não pode suportar, não pode subsistir, não é isso? Nós vamos ver aí em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, vai falar o seguinte, 1 João 3, de 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fosse chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceram a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Se manifestar aqui, no templo, se manifestar. Quando você deixar que haja uma manifestação, uma aflição de alma verdadeira, então haverá uma manifestação verdadeira e nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, nós estamos falando de afligir a alma. E aqui o João está nos falando que quando nós permitimos que haja essa manifestação de Cristo dentre nós, então nós seremos como Ele é. E qualquer que nele tem esta esperança, acredita, tem fé, purifica a si mesmo, como também Ele é puro. Nós podemos abrir a nossa Bíblia também em Mateus 5:8. Mateus 5, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, sabe? Que foram purificados da má consciência, porque entraram com ousadia pelo novo e vivo concerto que é Jesus Cristo e purificaram a sua má consciência. Então eles são limpos de mente. A mente é pura, é santa. Tudo que eles veem, tudo que eles falam é santo, porque eles verão a Deus. E Tito 2, de 11 a 14. Tito 2, Tito 2. Peraí, viu, gente? Minha Bíblia não tem título. Tito 2. De 11 a 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Houve manifestação da graça, do favor imerecido, a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e pecado, e purificar a si um povo seu especial, zeloso e de boas obras.
Então, olha que interessante. Purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aflição de alma, afligir a alma. Jesus deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo, ou seja, através de Cristo eu tudo posso. Eu tudo posso. Mas sem Cristo, como diz em João 15:5, eu nada posso fazer. E se eu estiver em Cristo, então eu serei purificada. Afligirei a minha alma, negarei a vontade da minha carne e me tornarei um povo especial, zeloso e de boas obras. Bom, nós estamos falando então de aflição de alma, purificação, santificação. Agora eu quero falar uma coisa. Somente esse povo que afligia a alma e se permitia ser conduzido pela vontade de Deus é que não era extirpado do meio do povo e que quando terminava a festa da expiação continuava a subsistir. Subsistir é pela palavra de Deus, é ficar em pé. É a mesma coisa, é o mesmo significado, subsistir e ficar em pé, tá? E no Apocalipse 6, de 14 a 17, fala de um povo que... Será que vai conseguir ficar de pé? Vamos lá em Apocalipse 6. Apocalipse 6. Diz o seguinte, vocês já ouviram muito isso. Falava assim, ó. E o céu se retirou, versículo 14 de Apocalipse 6. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondemos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? E quem poderá subsistir? Então a gente vê que tem uma definição de dois grupos aqui. Aqueles que são ímpios e não conseguem e não afligiram a sua alma, não passaram pelo processo de santificação, não purificaram a sua alma. E neste dia da volta de Cristo, o que acontece? Eles pedem para os montes e os rochedos caírem, porque eles não têm condições espirituais de ficar de pé na presença de Deus. E existe uma pergunta: quem é que vai poder subsistir? E a resposta vem, como a gente estudou no Apocalipse 7, que é essa nova geração, que são 144 mil, que é a proposta que Deus fez a cada um de nós, com o direito de aceitarmos ou recusarmos. Aqueles que aceitam passam necessariamente pelo processo de purificação ou de aflição de alma. Agora, aqueles que não querem, mas dizem que são, não passam por esse processo de afligir a alma, de purificação da alma. E aqui é tão interessante que nesse capítulo aqui não fala sobre o caráter, né? Nós sabemos que a definição do caráter dessa geração que vai estar de pé na presença de Jesus está definido lá em Apocalipse 14, certo? Ali estão as características daquele povo que vai estar de pé na volta de Cristo, certo? E agora nós vamos ver a palavra subsistir, como eu disse para vocês, é ficar em pé. Eu vou só citar alguns versículos, porque se a gente for abrir vai ficar extenso demais. Marcos 3, de 24 e 25, fala de um reino dividido contra si mesmo não subsistirá, não poderá ficar em pé. João 8, 44, diz que Satanás caiu porque ele era o pai da mentira. Então porque ele não afligiu a sua alma diante daqueles sentimentos que iam surgir no coração dele, como está escrito lá em Isaías, que fala sobre e no lugar de Deus me assentarei, né? O desejo,
a inveja, a cobiça, o desejo do poder. Então esses sentimentos foram nascendo e ele não afligiu a sua alma, então ele não pôde ficar de pé, ele não subsistiu aqueles sentimentos perversos que foram nascendo. Então nós estamos fazendo essa conexão porque a gente lê o Apocalipse 6 e fala, quem subsistirá? E eu estou explicando para vocês que somente aqueles que afligem a alma é que subsistem. E esses que subsistem são chamados 144 mil. E os 144 mil têm caráter. Há uma aflição de alma que desenvolve um caráter irrepreensível. 1 Coríntios 10, 12 diz que aquele que está de pé, cuidado que não caia. Ou seja, se você está no processo de santificação, né, que você está construindo aí com Cristo Jesus um caráter irrepreensível, porque você assumiu o propósito, a proposta que Deus te fez de 144 mil, a advertência para Deus é, cuidado para que não caia, porque o diabo está ao derredor procurando a quem possa devorar. E chega um determinado momento que a aflição de alma ela é tão intensa que muitos cansam e dizem assim, só um pouquinho. Não, eu já fiz tanta coisa, você dê só um pouquinho. Então, são coisas que são muito conhecidas, mas que parece que quando a gente se coloca na prática delas, a gente se embanana todinho. Efésios 6, de 11 a 13, fala sobre a armadura, né, subsistir, né, as ciladas do maligno, a permanecer de pé no dia mal, né, revestir da armadura do cristão. Você quer ver? Vamos abrir esse em Efésios aí 6. Queria... E a armadura, irmãos, assim, é para quem aflige a alma. Porque a primeira coisa que você tem que fazer de manhã é dar graças a Deus por mais um dia de vida, repreender as astutas ciladas do maligno, a arma forjada contra nós não prosperará, e toda língua que se ousar falar contra nós em juízo, não será condenada por nós em juízo, né? E viver isso, vestindo a armadura do cristão, entendendo quanto isso é poderoso no mundo espiritual. No versículo 3 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes ou ficar em pé. Quem está firme, está em pé, né? Então, assim, é importantíssimo a armadura do cristão. É absoluto, é o beabá de quem vive uma vida com Jesus, tá? Bom, entendendo isso daí, várias vezes foram perguntadas na Bíblia, não só em Apocalipse 6, quem subsistirá, mas muitos outros profetas fizeram a mesma pergunta na palavra de Deus. Então você pode abrir a tua Bíblia em Joel, no Antigo Testamento, tá? Joel, capítulo 2. Nós vamos ver que Joel faz a mesma pergunta, né? Joel 2, versículo 11 diz assim: e o Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? E quem poderá subsistir? E quem poderá ficar de pé? Você vê que nós vamos assim passear um pouquinho pela palavra de Deus e você vai ver que muitos dos profetas fizeram a mesma pergunta. Sabe quem fica de pé? Quem aflige a alma. Sabe quem não é extirpado do meio do povo? Que aflige a alma, que passa pelo processo de purificação da má consciência. E aí, olha a resposta tá, né? Quem poderá ficar de pé? Joel pergunta. Tá falando da volta de Cristo, daquele dia. 12 ao 17 vai mostrar para mim o estilo de vida e o caráter daqueles que ficarão em pé, né? Características daquele povo do dia da expiação que afligia a alma. Então, no versículo 12 vai dizer assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor,
Sabe quem subsiste? Aqueles que se convertem, que não perdem. Quando o perdão é dado de forma condicional e vem a prova, eu passo pela prova confirmando que eu realmente me arrependi e deixei. Isso se chama conversão. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Lembra que eu falei de quem é selado? Os selados subirão com o Senhor nas alturas. Nós lemos lá em Ezequiel 9, né, que são os que afligiam, choravam e gemiam pelas abominações que aconteciam na cidade. Olha o Joel falando a mesma coisa, né? Como você vê que tem uma conexão, a Bíblia inteira é conectada e fala a mesma coisa, ela não é contraditória. Aí fala assim, isso com jejuns, com choro e com pranto. Eu pergunto, irmãos, o que adianta vocês fazerem jejuns, abstenção total de alimentos, sei lá por quantas horas, 1, 2 horas, 15 horas, e quando você entrega o seu jejum, você come alimentos pervertidos, alimentos que excitam a consciência e ajudam a estimular para a má consciência, que nós sabemos que a alimentação faz isso. Então, sabe, eu conversando com o Senhor, Deus me disse assim, e a Ellen White fala isso no livro dela, que o verdadeiro jejum não é a abstenção total da alimentação, embora isso é muito especial. Jesus fez isso no Getsêmani, no deserto da tentação, mas vale muito mais a pena você tirar tudo aquilo que não é agradável aos olhos de Deus, que Ele já nos passou, e abrir um jejum e dizer, ó, a partir de agora eu não como mais isso, não como mais aquilo, não como aquilo outro. Porque que adianta você ficar talvez 15, 20 horas sem comer e na hora que você entrega, você enche a cara de chocolate, refrigerante, queijo, tudo que não pode. A tua mente fica confusa e pervertida. Você começa a gerar maus pensamentos, má consciência, discernimento extremamente confundido, né? E aí você fala, Senhor, não me deixe confundida porque eu confio no Senhor. Só que você não confia porque você está comendo aquilo que Ele pediu para você não comer. Então vale mais a pena você tirar os alimentos que não fazem, que não são saudáveis a esse santuário terrestre, para que a tua mente seja purificada da má consciência. E também posso colocar aí o jejum de Isaías 58, que fala, e é um momento ótimo para esse jejum, que fala para desatar a ligadura, oferecer comida, oferecer roupa aos pobres. Quantas pessoas aí pedir discernimento para Deus, falar, Senhor, de que modo eu posso ajudar tais pessoas, como o Senhor quer que eu faça. Isso sim é um verdadeiro jejum, e é aflição, afligir a vossa alma. Isso é conversão. Versículo 13, e rasgai o vosso coração, tipo assim, o teu entendimento, você enxergar que não vale nada, estar apoiado no seu próprio entendimento, rasgar, picar e falar, isso não mais faz parte da minha vida, eu vou buscar a sabedoria de Deus, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande beneficência, e arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara. Olha isso aqui. O noivo, quando ele estava na recâmara, ele estava naquele momento mais especial, que era a mulher e o homem tornando-se uma só carne, né? O homem conhecendo a esposa, falando num termo mais requintado, né? E aí ele fala assim, deixai de ter assim, relações sexuais o tempo todo para se consagrar a Deus, para compreender, porque isso são coisas... Os homens principalmente têm muito essa dificuldade, né, de querer ter relações sexuais que são carnais, né, e Deus permite, e é uma bênção, mas tudo tem que ser colocado diante do Senhor, afligir as vossas almas nesse sentido, e pedir permissão, Senhor, quando é o tempo, quando o Senhor quer, quando vai ser agradável,
né? Saber que os anjos estão acampados ao redor assistindo a cena. Então é muito interessante, ele fala, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Era um momento de núpcias, ou seja, deixe isso para lá porque é um momento de urgência, é momento de afligir a vossa alma. Até isso Deus coloca, só que tem que ser de comum acordo. Mas o problema é que tem homens que são tão carnais, tão carnais, tão carnais, que não entendem isso. Além de não aceitar que haja uma diminuição do ritmo sexual por consagração, por aflição de alma por um tempo, eles bagunçam a estrutura do lar por exigir carnalidades. É assim, chorem os sacerdotes, todos nós somos sacerdotes, nós somos uma igreja de reis e sacerdotes. Olha aqui o sinal de Ezequiel 9 novamente. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o Deus deles? Sabe quem mais faz perguntinhas nessa forma? Quem vai poder ficar de pé naquele santo dia, subsistir, além de Joel e além de João em Apocalipse 6, Isaías também 33 faz a mesma pergunta. Isaías, capítulo 33, também faz a mesma pergunta. Do versículo 14 ao 16, diz assim, os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Você tá vendo? Que quem habitará, que eu falei assim, nós vamos viver no fogo, dentro do fogo consumidor. Não são os ímpios que ficam lá. Somos nós, só que não nos causa dano algum. Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda, aí é a mesma pergunta, quem subsistirá, né? Quem conseguirá conviver com Deus? Porque ele é um fogo consumidor, é um fogo que jamais se apaga, é o fogo eterno. Você vai conseguir viver com ele ou em meio a esse relacionamento você vai ser queimado, extirpado eternamente? Nós vamos viver no meio do fogo, mas não para sermos consumidos. O fogo não nos consumirá, porque nós seremos santos ao Senhor. E ele pergunta todas essas coisas, né? Quem dentre nós habitará? Quem subsistirá, né, naquele dia? Quem vai conseguir viver com as labaredas eternas? A resposta vem no versículo 15. Os que andam em justiça e que falam com retidão, que arremessa para longe de si ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos virão o rei na sua formosura, e virão a terra que está longe. Então Isaías também pergunta, quem habitará? Quem conseguirá ficar de pé diante de Deus? Quem conseguirá ficar de pé diante de Jesus? Outro que pergunta também, o salmista no Salmo 15, versículo 1, faz também uma pergunta nesse sentido. Salmo 15. Salmo 15, versículo 2, diz assim, aquele que anda, no versículo 1, tá? Salmo 15, 1, diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem a resposta, né? Quem subsistirá para ir habitar lá? Quem ficará de pé diante de todas as provas? Aquele que aflige a sua alma, purifica pela lavagem da água. E daí o salmista pergunta, tá, quem morará no teu santo monte? E a resposta é, no versículo 2, aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama
com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jurem com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente, que faz isso, quem faz isto nunca será abalado. Ou seja, todos esses estão perguntando: quem subsistirá na presença de Deus? Quem subsistirá naquele dia? Todas essas respostas nas sequências da pergunta são características da última geração. São características de 144 mil. E você lendo isso, você olha para alguma delas e se reprova, se acha reprovado pela mente santa, pelo Espírito Santo de Cristo. Salmo 24:3, um pouquinho aí para frente, Salmo 24:3. Mesma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Para estar lá tem que ter sido levado por Jesus, né? E tem que ter tido uma aflição de alma. Tem que ter passado pelo processo de purificação. Então, olha a resposta aí no versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. É engraçado que ele se refere nesse momento, quando ele pergunta quem habitará, ele faz menção a Jacó, porque Jacó afligiu a sua alma, teve aflição de morte, mas ele fez aquilo que Deus pediu. Aqui há uma grande ligação com a aflição, que os 144 mil passarão pela aflição de Jacó, né? E se você não, a angústia, né? A angústia, a aflição de Jacó afligiu a sua alma e foi encontrado reto diante do Senhor, né? E eu pergunto a você, você, em cada versículo desse que a gente leu, como resposta de quem habitará, quem subsistirá, quem ficará de pé, você se avaliou em cada resposta que cada um dava, ó, aquele que é reto de coração, aquele que não fala enganosamente, aquele que não jura enganosamente, aquele que não empresta com usura, aquele que não fala mal pelas costas. Então, e são todas características da última geração que eu posso denominá-las como 144 mil. Naum também faz aí uma pergunta. Naum 1, versículo 6. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Naum. Naum. Só um minutinho, pessoal. Obrigado pela misericórdia de me esperar. Naum 1, versículo 6, diz o seguinte: quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Ó a palavra, ficar de pé, subsistir, tudo conexão com Apocalipse 6, tá? Diante do ardor da sua ira, a sua cólera, que a sua ira foi derramada, Apocalipse 15 fala da ira, né, que é derramada. Se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Então, Naum também faz essa pergunta, e a resposta está no versículo 7. Vamos ler lá no verso 7, diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Característica daqueles que afligem a alma são aqueles que conhecem e confiam no Senhor. Então, e conhece os que confiam nele, característico 144 mil. Jesus conhece os que confiam
os que confiam nele. Malaquias também faz uma pergunta, Malaquias capítulo 3, Malaquias 3, verso 2 é a pergunta, Malaquias 3, 2 diz o seguinte: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá? Quem ficará de pé? E a continuação, quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. Olha que tremendo, né? Sabão de lavandeiro, fia, é assim, com soda cáustica. Muitas vezes você já imaginou, você subsiste, se você for lavado, você consegue, se você tiver inteireza de coração, afligir a sua alma, deixar, você subsiste. Agora, se você não aceitar, você vai estar encardido diante de Deus e você não vai poder subsistir a isso. E no versículo, vamos lá ler o 3 aí. E assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. Filhos de Levi são a única tribo que lá em Êxodo foi fiel a Deus, né? Não adorou o bezerro de ouro, por isso que ele usa essa terminologia, né? Purificará os sinceros, os que foram retos, não se contaminaram, não idolatraram qualquer coisa que seja, e os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor, ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Olha, aqui começa a definição daquele que não faz parte do grupo daquele que subsistirá. Os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, de novo, não sois consumidos. Novamente uma alusão chamando Israel de Jacó. É aqueles que passam pelo vale da sombra da morte, pelo processo de aflição da alma, né, pela angústia de Jacó. Essa é a característica da última geração, daqueles que são 144 mil. E fica aí uma advertência: será que vocês estão afligindo a vossa alma? De que modo? Passando por aflições que vocês mesmos causaram pela desobediência, ou por em obediência estarem sendo afligidos, né? Aqui fica uma descrição do outro grupo, do que não vai subsistir. Pastor, e como que eu posso estar vencendo o pecado, então? É muito simples. Vencer o pecado tem a ver com a contemplação de Jesus. Então, quanto mais eu contemplar a Jesus, o que é contemplar? É olhar para Ele, sabe? Você ficar babando, contemplando. Porque você sabe qual que é o problema? O problema é que há uma inversão de valores e uma inversão de papéis. Em vez de você contemplar a Jesus, as suas obras e praticar aquilo que você já conhece, nós contemplamos as pessoas. De que modo? A gente olha para as pessoas e quer que ela fale diferente, quer que ela coma diferente, quer que ela olhe diferente, quer que ela se vista diferente, quer que ela esteja em lugares, frequente lugares diferentes. Isso é uma contemplação, você fica contemplando a vida do outro. O que você vai achar? Podridão. E quando você contempla a vida do outro, certamente você vai pecar. Agora, quando há uma contemplação, quando você adquire o hábito de olhar somente para Jesus, então você começa a pensar em tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, e a tua mente vai sendo purificada da má consciência. Então, olhar para o próximo é sinônimo de pecar. Olhar para Cristo é sinônimo de se tornar irrepreensível, tá? Eu queria ler aí o Salmo 119. Salmo 119, nós vamos encerrar. Salmo 119, versículo de 9 a 11, diz assim:
para os jovens, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, como é que eu venço o pecado? E aqui ele deixa um ensino para os jovens, porque eu penso que são os que mais são atacados, né? E há uma grande aflição de alma para eles. E então o salmista, que no caso é o Davi, ele diz, olha, é fácil, contempla Jesus, observa a palavra, pensa na palavra, leia a palavra, escute pregações, leiam livros que edifiquem, não fiquem assistindo séries. Isso é contemplar a Cristo. Qual é o resultado disso? Irrepreensibilidade da alma. E 2 Coríntios, último versículo, não é o último não, é o penúltimo, tá? 2 Coríntios, minhas folhas da Bíblia tá tão grudadinha, fica difícil. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, verso 18. Diz assim, nós estamos falando sobre a contemplação, né? E você sabe que contemplar a Cristo é aflição, é afligir a alma, porque a nossa carne grita por entretenimento mundano. E ler Bíblia, assistir coisas de Jesus 24 horas do dia, o tempo que nós estivermos, é aflição de alma. Mas essa é a forma e a única forma de nos tornarmos irrepreensíveis e vencermos o pecado. No versículo 18 de 2 Coríntios 3, 18, diz assim, mas todos nós, com cara descoberta, mostrando quem realmente, né, nós somos, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Então, quando eu começo a falar com Deus, a ter uma relação com Deus, uma relação profunda, não superficial, e há uma alusão na Bíblia a respeito disso, que quando Moisés ficou face a face com Deus, o rosto, a face dele ficou muito iluminada, porque ele viveu intensamente aquele momento. Então, ele resplandeceu, tamanha era a comunhão que ele estava tendo naquele momento. Então, é o que o versículo está falando, né? Então, quando vocês viverem intensamente esse relacionamento com Deus e com Jesus, vocês vão refletir a Ele, né? Como um espelho com a glória do Senhor. E aí o que acontece quando há essa convivência intensa e constante com o Pai e com o Filho? Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo o Espírito do Senhor, pelo poder. Isso acontece pelo poder de Jesus. Então é muito simples, né? Então nós chegaremos ao ponto, a última geração, 144 mil, serão irrepreensíveis, não terão pecado. Isso é o que diz a palavra, e a palavra é verdadeira. Apocalipse 14, que dá a característica da última geração, que a gente acrescentou e olhando esses outros profetas, Isaías, o Joel, e falando a resposta na sequência, aquele que é limpo de coração, o salmista. Então a gente vê que é o mesmo padrão de justiça do começo ao final da Bíblia, Deus falando a mesma coisa. E no Apocalipse 14 diz assim no versículo 4, olha, sobre os 144 mil. Estes são os que não estão contaminados com doutrinas falsas, com mulheres, né? Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como premissas para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, irmãos, é muito simples, mas existe uma aflição de alma, porque o nosso eu grita. A gente quer entretenimento do mundo, a gente quer comida do mundo, a gente quer música do mundo, a gente quer roupa do mundo,
A gente quer ser de Jesus, mas quer ter a imagem do mundo. Então, não é possível, irmãos. Aquilo que a gente contemplar é aquilo que a gente vai se tornar. Tanto que a imagem, né? A imagem da besta. Os Estados Unidos é a imagem da besta, porque contempla a besta. E como os Estados Unidos é a imagem da besta, ele leva todo mundo a adorar, porque todo mundo acaba adorando a imagem, que é os Estados Unidos, né? Então, automaticamente você acaba adorando a besta. Então, tudo que tem no mundo é a imagem da besta. Então, aquilo que você contempla é aquilo que você se torna. Se eu contemplar a Jesus, eu me torno como ele, irrepreensível. E isto é uma aflição imensa da alma. Quer vencer o pecado? Só existe um jeito: contemplação de Jesus. E aqui fica uma escolha, porque esse é o livre-arbítrio, o direito que Deus nos deu de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E eu espero que vocês tenham compreendido o recado que Deus deu nesse Santo Sábado e que vocês tenham entendido que nós estamos vivendo no tempo da expiação. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo está no lugar santíssimo, fazendo expiação, purificando o santuário celestial. E quando ele terminar a sua obra de purificação, ele troca as suas vestes, como dizia em Daniel 12, né? Veste as vestiduras de guerreiro, Miguel, para guerrear junto com o seu povo. Nesse momento, a porta da graça já se fechou e os dois grupos já se definiram. Eu pergunto, em qual deles você estará? Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém?